Bom dia. Prosseguindo, então, nas comemorações pela passagem do aniversário de Sri Aurobindo, a gente hoje vai apresentar algumas cartas de Sri Aurobindo sobre yoga. A gente conhece bem, tem trabalhado aqui o Sri Aurobindo mestre, né? Que traz todo esse conhecimento, toda essa vivência que ele teve, toda essa experiência. Nas cartas, a gente vê o Sri Aurobindo amigo, aquele colega, aquele amigo que está muito mais à frente do caminho, que traz algumas indicações assim sobre o caminho e sobre o que ele mesmo escreveu. Então, eu começo compartilhando aqui a tela. E a seleção de cartas que nós vamos ver hoje é do volume 35 das Obras Completas de Sri Aurobindo, nessa edição de 2011. Como a gente já trouxe aqui, as cartas numa edição anterior das Obras Completas eram 3 volumes, né? Nessa edição de 2011 passou a ser 4 volumes e tem esse 5º volume que chama On Himself, quer dizer, sobre ele mesmo e sobre a vida no ashram. Também é um volume de acho que perto de 700 páginas, mais ou menos, de cartas, e com uma característica um pouco diferente das outras, onde ele fala alguma coisa dele, ou alguma coisa que perguntam a ele sobre ele mesmo. Em algumas cartas tem a própria pergunta do discípulo. Nas cartas sobre yoga propriamente dita, não vem a pergunta feita pelo discípulo. Aqui, algumas cartas vêm com as perguntas. Então, como a gente tem feito, né? Começar com uma música de uns 4, 5 minutos, para depois a gente começar com as cartas. Mrityurama
भूतानि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ नमो भगवते माहेश्वरी स्वाहा। एतत् पाद्यं श्रीमीरायै नमः। Então, primeiro trecho, onde ele traz a seguinte resposta: não é usual usar a palavra guru no yoga supramental. Aqui tudo vem do próprio divino, mas se alguém quiser, pode usar por enquanto. Quer dizer, na Índia é muito comum, né, o mestre ser chamado de guru. Na proposta de Sri Aurobindo, ele não se atribui esse termo. O próprio divino é o guru. Uma outra carta. A relação entre o guru e o discípulo é apenas uma das muitas relações que se pode ter com o divino. E neste yoga, que visa uma realização supramental, não é usual dar-lhe este nome. Quer dizer, não se atribui nome de guru ao mestre. Em lugar disso, o divino é considerado como a fonte, o sol vivo de luz e conhecimento e consciência e realização espiritual, e tudo o que se recebe é sentido como vindo de lá, e o ser todo sendo remodelado pela mão divina. Esta é uma relação maior e mais íntima do que a do guru e o discípulo humanos, que é mais um ideal mental limitado. No entanto, se a mente ainda precisa da concepção mental mais familiar, esta pode ser mantida enquanto for necessária. Apenas não deixe que a alma seja limitada por ela, e não deixe que ela limite o influxo de outras relações com o divino e formas mais amplas de experiência. Então, é a mesma coisa da carta anterior, só que aqui de uma forma mais detalhada, né?
Não se atribui a Sri Aurobindo o nome de guru. Ele não se coloca mais exatamente como o guru do yoga integral. O guru do yoga integral é o próprio divino. O foco é o divino. E aqui me vem aquela imagem do dedo apontando para a lua. Então, o mestre aponta para a lua, olhe lá a lua. E as pessoas ficam adorando a mão e o dedo e não olham para a lua. Então, aqui eles chamam a atenção disso. O mestre verdadeiro, o guru verdadeiro, é o divino. Mas, se você precisa ainda de ter um mestre, um guru mais exatamente, porque mestre é outra coisa, você precisa de um guru, então pode usar esse termo, mas não se deixe limitar por isso. O verdadeiro guru é o divino. A entrega ao divino e a entrega ao guru são consideradas duas coisas diferentes. É realmente assim? Não. Ao se entregar ao guru, é ao divino nele que a pessoa se rende. Se fosse apenas para uma entidade humana, seria ineficaz. Mas é a consciência da presença divina que faz do guru um verdadeiro guru. De modo que, mesmo que o discípulo se entregue a ele, pensando no ser humano a quem ele se rende, aquela presença ainda tornaria efetiva a entrega. Isso é uma outra carta com o que complementa as outras. Para as pessoas que precisam se entregar a uma entidade humana, têm dificuldade com a abstração de um divino imaterial, e precisam de um suporte de um ser humano como o guru para se entregar a esse guru. Não tem problema, isso pode acontecer, para algumas pessoas pode ser o caminho, mas com a clareza de que é a presença divina naquele ser humano que faz com que ele seja o guru verdadeiro. Quer dizer, o discípulo que se entrega a um guru humano tem que pensar naquele ser humano onde há uma presença divina ali. Porque se isso for sentido dessa maneira, essa entrega ela se torna efetiva. Não a um ser humano que está ali, mas a presença divina que está naquele ser humano. Isso para algumas pessoas, lembrando das cartas anteriores, mas que a proposta final é entrega diretamente ao divino, não à pessoa humana que encarna o divino. Isso possivelmente, essas cartas não têm a pergunta do discípulo, né? Possivelmente alguém perguntando se ele seria o guru do yoga integral. A gente não sabe, mas parece que é por aí. Agora, essa carta já tem a pergunta do discípulo que eu coloquei em tom marrom. O que torna a entrega ao guru tão grandiosa e gloriosa a ponto de ser chamada a entrega além de todas as entregas? Aí a resposta de Shri Aurobindo. Porque, através dela, você se entrega não apenas ao impessoal, que é o divino impessoal, mas ao pessoal, ao guru. Não apenas ao divino em você, mas ao divino fora de você. Você tem uma oportunidade de superar o ego, não apenas ao refugiar-se no self, onde o ego não existe, mas na natureza pessoal, onde ele é o governante. É o sinal da vontade de se render completamente ao divino em todos os aspectos. Samagram manusim tanum asritam, ou algo assim. Claro que deve ser uma entrega espiritual genuína,
para que tudo isso seja verdade. Quer dizer, aqui ele traz uma característica da entrega ao guru, uma entrega genuína, claro, uma entrega real, espiritual, genuína, a um guru humano. É a entrega do ego, a superação do ego. Ou seja, você não se entrega apenas àquele divino abstrato, impessoal que existe em você, mas a uma pessoa que é uma encarnação divina, que tem a presença divina ali em algum grau, como ele vai falar mais à frente. Então, existe sim algumas, não sei se dizer se vantagens, mas algumas características diferentes na entrega a um guru que facilita a superação do ego, a dissolução do ego. E uma entrega diretamente ao divino impessoal abstrato, que é a proposta final, né, para aqueles que têm um ego menos, assim, sólido, vamos dizer. Outra pergunta: se a entrega absoluta ao guru deixa a pessoa indefesa como uma marionete nas mãos das forças, de que adianta isso? Acho que o prejudicial é se render apenas ao divino no guru e não ao divino em si mesmo. É essa entrega parcial é que é prejudicial. Então, alguém questiona essa questão da entrega apenas ao guru, ao divino no guru. Que isso deixaria a pessoa como uma marionete nas mãos de algumas forças. Isso, na visão dessa pessoa, seria prejudicial. Na verdadeira entrega, ou a entrega que não é prejudicial, seria a entrega ao divino em si mesmo, ao divino abstrato. Então, Shri Aurobindo responde: o que é prejudicial é render-se a algo em si mesmo que bajula seu ego e que você chama de divino. É isso que faz de você um fantoche nas mãos das forças. Então, aqui é um alerta, né, nessa questão da entrega. A quem você está se entregando? Você está se entregando que seja a um guru, que seja ao divino impessoal. É ao divino mesmo que você está se entregando? Ou é a alguma força oculta do seu ego que, por detrás das cortinas, vamos dizer assim, tenta tomar o controle? A quem você está se entregando? Algo em si mesmo que bajula seu ego? É isso que faz de você um fantoche nas mãos das forças. Essa questão da entrega é alguma coisa abstrata, delicada, né? A quem você está se entregando? Ao guru verdadeiro, a um guru falso, ou ao algo no guru que bajula o seu ego, ou ao divino abstrato, mas que não é o divino, é alguma força em você que quer tomar conta do seu ser. Então, é isso que faz você um fantoche nas mãos dessas forças. Mais uma carta que vem com a pergunta, né? Aí primeiro vem o contexto. Um senhor de 60 anos começou a praticar yoga lendo seus livros. Em algum momento, ele desenvolveu sinais de insanidade. Seu filho descreve sua condição e pede conselhos. Estou lhe enviando a carta dele. Essa carta desse filho, desse senhor que desenvolveu sinais de insanidade, não tem na, na publicação. Tem só essa explicação, né? Então, alguém começou a praticar yoga simplesmente lendo livros e começou a desenvolver sinais de insanidade.
Então, o filho escreve a alguém que não é a Shri Aurobindo, e esse alguém repassa essa carta a Shri Aurobindo. Quanto à carta, suponho que você terá de dizer ao autor que seu pai cometeu um erro ao praticar yoga sem um guru, pois a ideia mental sobre um guru não pode ocupar o lugar da influência viva real. Para algumas pessoas, então, pode ser necessário e mais seguro ter um guru. Este yoga, especialmente, como escrevi em meus livros, precisa da ajuda do guru e não pode ser feito sem ele. A condição em que seu pai caiu foi um colapso, não um estado de siddhi. Ele passou da consciência mental normal para um contato com alguma zona intermediária de consciência, não espiritual, onde a pessoa pode estar sujeita a todos os tipos de vozes, sugestões, ideias, as assim chamadas aspirações que não são genuínas. Alertei contra os perigos dessa zona intermediária em um dos meus livros. Não acabou a carta ainda. Na própria síntese, tem alguns alertas em relação a isso. Quando a pessoa começa a ter experiências espirituais, todo tipo de influências. A pessoa começa a sentir, a perceber todos os tipos de influências de várias classes de seres. E a sugestão, a recomendação de Sri Aurobindo é não dar atenção a essas vozes, porque é uma zona intermediária de consciência onde você não está recebendo só sugestões do alto, mas todo o plano vital, mental de todos os níveis e qualidades começam a ser percebidos. Então, vem sugestões de baixo, vem sugestões não genuínas, vem aspirações não genuínas. E o modo seguro de passar por isso, como ele fala na síntese, é não dar atenção a isso. Focalizar simplesmente no alto e passar sem se ligar a esse tipo de coisa. Não achar que você já chegou e já está tendo contato com vozes divinas. Isso é um risco. Daí a importância de ter um guru para te orientar nesse caminho. Como no Yoga Integral, a gente pratica aqui por livros, por estudos, né? Com base em auxílios de pessoas que já avançaram mais, como o Rolf, que era o nosso professor, né? Não seria nosso guru, mas nosso professor, nossa pessoa que estava mais à frente no caminho e que trazia umas clarezas para a gente tem que tomar mais cuidado. Tem que seguir essa recomendação de não dar muita atenção para essas vozes e ter uma discriminação muito clara para saber o que é do alto e o que não é do alto. Mas continuando a carta. O sadhaka pode evitar entrar nessa zona. Se ele entrar, ele tem que olhar com indiferença para todas essas coisas e observá-las sem dar qualquer crédito, essa zona intermediária. Fazendo isso, ele pode passar com segurança para a verdadeira luz espiritual. Se ele tomar todas elas como verdadeiras ou reais, sem discriminação, é provável que caia em uma grande confusão mental. E se houver, além disso, uma lesão ou fraqueza do cérebro, o último é bem possível em alguém que foi submetido à apoplexia. E aí uma nota do tradutor, né? Apoplexia era a antiga denominação do acidente vascular cerebral hemorrágico, derrame. Aí já vem uma informação nova na carta. Esse senhor de 60 anos passou por um derrame. Derrame, estoura alguma veia no cérebro e o sangue como que comprime o cérebro em algum ponto. Não tem na carta quando que esse derrame aconteceu, se foi antes do yoga, durante o yoga. Não tem o grau em que esse derrame aconteceu.
Mas essa pessoa que começou a mostrar sinais de insanidade depois de começar a praticar o yoga integral, lendo livros, passou por um derrame. Então, ele traz isso na carta. Uma lesão ou fraqueza do cérebro, o último é bem possível em alguém que foi submetido ao derrame. Pode ter consequências graves e até levar a uma perturbação da razão. Isso é um fato médico, né? Se houver ambição ou algum outro motivo desse tipo misturado na busca espiritual, isso pode levar a uma decaída no yoga e ao crescimento de um egoísmo exagerado ou megalomania. Disso, há vários sintomas nas falas de seu pai durante a crise. Ele traz aqui uma possibilidade, mas que, de uma forma ou de outra, num grau ou em outro, a gente pode reconhecer no meio do yoga, nos mestres, né, ditos mestres, onde em alguns existe uma humildade, uma entrega assim transparente, mas em alguns existe parece uma megalomania mesmo, um certo egoísmo. Por quê? Porque misturado nessa busca espiritual tem alguma ambição, tem algum outro tipo de motivo de grandeza, de ego misturado nisso. Isso traz, então, um egoísmo exagerado ou uma certa megalomania em algum grau. E na fala do pai, que está na carta, que a gente não teve, não tem essa carta na coletânea de cartas, né? A carta do filho desse pai. Disso, há vários sintomas nas falas de seu pai durante a crise. Então, a gente supõe que a carta dessa pessoa traz a descrição de falas do pai, onde tem esses sintomas de algum egoísmo exagerado ou alguma megalomania. Mas tem um fato aí, que é o derrame, que pode realmente ter afetado o cérebro, não só a prática do yoga integral, mas o derrame. De fato, não se pode ou não se deve mergulhar nas experiências desse sadhana sem um período razoavelmente longo de preparação e purificação. As primeiras etapas do yoga integral, etapas preparatórias de purificação, a menos que já se tenha uma grande força e elevação espiritual. Algumas pessoas especiais que já têm essa pureza de intenção, de pensamento e elevação espiritual. O próprio Sri Aurobindo não se preocupa em aceitar muitos em seu caminho e rejeita muito mais do que aceita. Seria bom se ele conseguisse que seu pai não prosseguisse mais com a sadhana, pois o que ele está fazendo não é realmente o yoga de Sri Aurobindo, mas algo que ele construiu em sua própria mente e, uma vez que haja um distúrbio desse tipo, o caminho mais sábio é a descontinuidade. Quer dizer, ah, esse livro é sobre Guru e Avatar, né? É o tema dessa sessão do livro, e a vida no ashram. Eu não trouxe aqui, mas tem outras cartas onde ele trata da vida no ashram. Aqui é um aspecto, né? Onde Sri Aurobindo não aceita todo mundo que chega lá para fazer yoga, e tem relatos da mãe dizendo para algumas pessoas que era melhor que ela fosse para o ashram de algum outro mestre, porque ali ela teria uma evolução mais apropriada para a personalidade, o estilo dela. E um alerta para todos nós, né? Que a gente tenta essa busca lendo livros, estudando livros. Um alerta e uma reflexão. Quando ele fala o que ele está fazendo não é realmente o yoga de Sri Aurobindo, mas algo que ele construiu em sua própria mente, lendo os livros de Sri Aurobindo. Uma vez que haja um distúrbio desse tipo, o caminho mais sábio é descontinuidade. As pessoas que começam a ficar desequilibradas, é,
é melhor parar com o yoga integral e buscar algum outro tipo de yoga que seria mais apropriado para a pessoa naquele momento. Sobre a questão do avatar, não acho útil insistir no assunto. Aí a gente não tem qual foi a pergunta sobre o avatar, né? O que que a pessoa trouxe para Sri Aurobindo. Tornou-se uma tendência, especialmente em Bengala, considerar o guru como o avatar. Para cada discípulo, o guru é o divino, mas em um sentido especial, pois supõe-se que o guru viva na consciência divina, tenha alcançado a união, o divino, e quando ele dá ao discípulo, é o divino que dá. E o que ele dá é a consciência do divino que está dentro do guru. Mas isso e Avatar-hood são duas coisas diferentes. Avatar-hood é uma palavra que não tem uma tradução adequada em português. Seria avatareza, né? O estado de ser um avatar, né? A, a, essa estado da pessoa em que a gente considera essa pessoa como um avatar. Então, guru e avatar são duas coisas muito diferentes. Aqui parece que em Bengala, em uma certa época, as pessoas começaram a encontrar guru e achar que tinha um avatar, que todo mestre ali, todo professor era um avatar. Uma outra carta, mais à frente, ele vai voltar a esse assunto. Então, guru é alguém que manifesta o divino em algum nível, né? O guru vive nessa consciência divina. Esse guru é alguém que alcançou esse estado de união com a consciência divina e traz e consegue, de alguma forma, passar isso para o discípulo. Mas isso e ser avatar são duas coisas muito diferentes. E aí, a outra carta, onde ele aborda essa questão também, é principalmente em Bengala Oriental que, recentemente, eu não trouxe aqui a data da carta, mas isso foi por volta de 1939 e 1940. É principalmente em Bengala Oriental que, recentemente, vieram aqueles que foram aclamados como avatares. Aqueles que vieram, tiveram, cada um deles, a ideia de um trabalho a ser feito para o mundo e a sensação de um poder divino trabalhando através deles. O que mostra que havia uma pressão para a manifestação ali, e em cada caso, algo veio. Pois algo do poder divino sempre vem quando é chamado, mas não parece que houve descida completa em nenhum lugar. É isso que pode ter criado a ideia de que o avatar nasceu ali. Sempre foi dito sobre o advento que está por vir, agora, que haveria muitos em quem pareceria que ele havia chegado. Mas o verdadeiro avatar trabalharia atrás de um véu até que chegasse a hora destinada. Então, esse é um aspecto da história que eu não conheço, mas talvez alguém aqui conheça, que nessa época parece que em Bengala surgiram muitas pessoas aclamadas como avatares. O que ele traz aqui é que essas pessoas realmente trouxeram algo do poder divino, algum aspecto do divino que deveria ser trabalhado ali naquele momento. Então, como muitas pessoas foram aclamadas avatares, parece que havia uma pressão ali naquele local, naquele momento, para uma manifestação. Alguma coisa de poder divino veio em cada uma daquelas pessoas. Mas ele fala, não parece que houve descida completa em nenhum lugar, que o avatar é mais do que um ou outro poder do divino, é um poder assim maior, mais completo do divino. E uma
uma questão interessante, né? Sempre foi dito sobre o advento que está por vir, sempre esperando a volta de Deus na Terra, o retorno, por exemplo, de Jesus Cristo. A volta está próxima, a gente sempre ouviu isso. E parece, naquela época, né? Para muitos, parece que o divino veio naquele momento. Só que ele fala, o verdadeiro avatar trabalharia atrás de um véu, por detrás das cortinas, nos bastidores, até que chegasse a hora destinada da manifestação plena desse avatar. Então, pelo que a gente deduz aqui, essas manifestações em Bengala Oriental não constituíram realmente a vinda de muitos avatares naquele momento, mas sim a vinda de muitos poderes do divino, cada um com o seu trabalho, a sua função, o seu objetivo. Outra carta. Não entendo do que é citado como dito por seu guru, é um discípulo de algum outro mestre, que ele afirma ser o avatar. Então, não entendo do que é citado como dito por seu guru, ou guru, que ele afirma ser o avatar. Parece que é uma dedução do discípulo isso, que o guru dele é um avatar. Parece-me que ele pretendia ser um poder preparando o caminho para a obra da Mãe Divina. E até mesmo para indicar que tudo o que ele quis dizer seria manifestado não apenas por seus próprios seguidores, mas por outros grupos, constituídos, evidentemente, por aqueles que não o tiveram como guru, mas têm algum outro condutor e mestre. Isso também é confirmado ao dizer que algum outro, além de seus discípulos, poderia ser o meio de seu, e aí tem alguma coisa que a pessoa que compilou a carta não conseguiu entender da letra. Possivelmente foi manuscrita. Ou seja, seria o meio de realizar seu trabalho e auxiliar a manifestação da mãe. Se isso significava proclamá-lo como avatar, não vejo como pode ser coerente com outros dizendo que, depois que ele deixasse seu corpo, o avatar viria para o ashram que ele havia criado. Então, é uma outra condição que a gente não tem a carta, né? Mas o que parece é que algum discípulo de algum outro mestre chegou para Sri Aurobindo dizendo que esse guru dele era o avatar. E Sri Aurobindo diz que, olha, pelo que você diz que o mestre falou, o outro guru falou, o que ele pretendia ser era um poder preparando o caminho para a obra da Mãe Divina, e não ele se autodeclarando um avatar. São os discípulos que resolveram declará-lo um avatar. Porque, pelo que esse mestre, outro mestre dizia, o, o, o que seria manifestado não seria só pelos discípulos dessa linha, mas por discípulos de outros grupos também, que evidentemente não tiveram nenhum contato com ele. Quer dizer, e depois, os discípulos seriam um meio de auxiliar a manifestação da mãe, inclusive os discípulos. Se isso significava proclamá-lo como avatar, quer dizer, os discípulos proclamando esse mestre como avatar, isso não é coerente com a própria fala desse guru, que dizia que depois que ele fosse embora, né, deixasse o corpo, o avatar iria para o ashram, iria se manifestar naquele ashram que ele havia criado. Ora, se ele era o avatar, então o avatar já estaria ali. Então ele está colocando aqui que talvez seja um engano dos discípulos proclamar aquele mestre como avatar. Aquele mestre é um poder divino preparando o caminho para a manifestação da Mãe Divina. Uma outra carta. Não sei bem o que se quer dizer com a Yoni Sambhava. Uma encarnação
é sempre através de uma mãe humana, embora tenha havido um ou dois casos em que um nascimento virginal foi proclamado, como no caso de Cristo, da Virgem Maria, e de Buda, que eu não conheço a história do nascimento de Buda. Mas parece que foi proclamado que a mãe de Buda era virgem também, um nascimento virginal. O outro único significado, a menos que suponhamos um milagre sem precedentes, pode ser uma descida, como às vezes acontece, a divindade manifestando-se em alguém que, no nascimento, era um vibhuti, não imediatamente a encarnação completa. Mas na ausência de uma declaração clara do próprio guru, essas são apenas especulações. Escrevi isso como uma resposta à sua pergunta, mas duvido que seja necessário ou aconselhável escrever algo sobre isso para seus amigos. Eles têm seus próprios sentimentos sobre o assunto. Parece-me melhor não desafiá-los ou perturbá-los. Quer dizer, a gente não tem a pergunta aqui, né? Mas pelo que parece, esse discípulo estava afirmando que houve alguma encarnação, a encarnação de algum avatar como Cristo, como a história de Cristo, que a pessoa, o divino encarna diretamente e desde a infância a pessoa já é um avatar. Ele diz que isso é muito raro, esse é um milagre sem precedentes, mas algumas vezes acontece. Quer dizer, a divindade se manifesta em alguém que já na hora do nascimento era um vibhuti. Eu vejo aqui um pouco a imagem de Cristo, né? Disse que Cristo já nasceu divino, mas quando ele era criança, ele era um vibhuti, ele era um poder do divino. Ele não era já o avatar completo encarnado, como ele começou a sua ação, né? Lá depois dos 30 anos, que ele começou a sua pregação. Até lá, ele era um poder em formação e se torna um avatar, uma encarnação mais completa do divino, numa idade mais adulta. Mas que esses casos, eles existem. São raros, mas existem. A pessoa já nasce um poder do divino, não ainda completamente formado, não imediatamente a encarnação completa. Mas à medida que a criança cresce, vai se tornando adulto, essa manifestação do divino vai ficando cada vez mais completa até que a pessoa pode ser considerada um avatar. Mas, como esse próprio guru não falou nada, essa é uma especulação. Se esse guru que esse discípulo está se referindo já nasceu um vibhuti, como Cristo e Buda, ou não. Se tornou um poder do divino bem mais tarde, foi uma criança normal e tal, sem nada de especial. E no final ele fala, olha, melhor não discutir isso com seus amigos. Cada um tem a sua ideia e tem pessoas que são muito assim apegadas às próprias ideias, ferrenhamente apegadas. Isso é muito comum naquelas pessoas que são religiosas, mas religiosas no sentido fechado, que não conseguem olhar para fora da sua religião. Então, ali é a verdade final e completa, e com essas pessoas melhor não desafiá-los ou perturbá-los. Não é aconselhável, como se diz, comentar nada com esse tipo de pessoa, porque não adianta, só cria confusão. Mais uma pergunta. Algum varredor de rua ou mendigo foi transformado em Buda ou Chaitanya? É um discípulo ou alguma pessoa que talvez não seja discípulo questionando isso, porque só pessoas especiais se tornam Buda. Então, Sri Aurobindo responde: o mendigo de rua é uma questão secundária. A questão era
se novas faculdades não manifestadas na personalidade até agora, nesta vida, poderiam aparecer mesmo repentinamente pela força do yoga. Eu digo que elas podem, e dei meu próprio caso como prova. Eu poderia ter dado outros também, de outras pessoas. A questão envolvida também é esta. Um homem está preso ao caráter e às qualidades com as quais veio para esta vida? Ele não pode se tornar um novo homem pelo yoga? Isso também provei em meu sadhana. Isso pode ser feito. Quando você diz que eu só poderia fazer isso no meu caso porque eu sou um avatar, o próprio Sri Aurobindo põe um ponto de exclamação. E é impossível em qualquer outro caso, você reduz meu sadhana a um absurdo. E o estado de ser avatar também é um absurdo. Quer dizer, a gente não tem a carta completa, só tem essa pergunta, né? Mas Sri Aurobindo, isso deve ter vindo de alguma outra fala, né? Que a gente não tem aqui, mas que ele traz, que é possível você se transformar pelo yoga. É possível que a sua personalidade mude pelo trabalho do yoga. Se você nasce com um caráter ou alguma qualidade, pelo trabalho do yoga você pode se tornar uma outra pessoa. E isso ele provou, ele, no caso dele, pelo sadhana dele. E, segundo ele fala, ele poderia dar exemplos de outras pessoas também. E aí um trecho de pergunta que não foi colocada, né, nas cartas. Quando você diz que eu só poderia fazer isso porque eu sou um avatar, quer dizer, Shri Aurobindo já nasceu um avatar, por isso que ele conseguiu todo esse avanço no yoga dele, e para qualquer outra pessoa é impossível chegar onde Shri Aurobindo chegou. Ele fala, você reduz meu sadhana a um absurdo, e o estado de ser avatar também é um absurdo. E continua a carta. Pois meu yoga é feito não para mim mesmo, que não preciso de nada e não preciso de salvação ou de qualquer outra coisa, mas precisamente para a consciência da Terra, para abrir um caminho para a mudança da consciência da Terra. O divino precisa descer para provar que pode fazer isso ou aquilo, ou tem alguma necessidade pessoal de fazê-lo? Seu argumento prova que não sou um avatar, mas apenas uma grande pessoa humana. Pode muito bem ser assim, de fato. Mas você começa seu argumento a partir de uma outra base. Além disso, mesmo que eu seja apenas um grande ser humano, o que conquisto mostra que essa conquista é possível para a humanidade. Se algum mendigo de rua pode ou já fez isso, é uma questão secundária. É suficiente que outros que não tenham o infortúnio econômico de serem mendigos possam fazer. Então, aqui a gente vê que a carta que foi incluída aqui do discípulo, ela não é completa. Tem outras colocações que não foram incluídas aqui. Mas ele traz, a partir dessa carta, dizer que o Shri Aurobindo Buse, que foi para a Inglaterra, voltou para a Índia, começou a fazer yoga para conseguir poder espiritual para o trabalho de libertação da Índia. Ele não precisa de salvação, não quer qualquer coisa. Agora, no decorrer, na evolução do yoga dele, o objetivo dele é abrir um caminho para que essa nova consciência se estabeleça na Terra. Como o Bandeirantes, o desbravador, que vai na frente abrindo o caminho, possibilitando ou facilitando para outras pessoas seguirem esse caminho. Já tem uma picada aberta, digamos assim. O argumento que o discípulo traz não foi colocado na carta, mas nesse argumento a pessoa fala: você não é um avatar, você é uma grande pessoa humana, ponto. E ele fala: bom, pode muito bem ser assim, de fato,
mas seu argumento vem de uma outra base. Só que nós não temos o argumento na carta, né? Além disso, mesmo que eu seja apenas um grande ser humano, isso mostra que o que eu conquistei é possível para qualquer um. Agora, a questão do mendigo é secundária. É suficiente que qualquer outra pessoa possa seguir o meu caminho e alcançar o que eu alcancei. É isso que ele tenta mostrar aqui, que o caminho dele é possível para qualquer um. Não que seja fácil e rápido, mas é possível, porque se ele conseguiu, ele não era um avatar desde que nasceu, não era um grande vibhuti desde que nasceu, parece que foi uma criança normal, uma pessoa muito dotada de consciência, de inteligência, né? Mas não um avatar desde que nasceu. Ele, assim, não tem nessas cartas, mas ele nunca afirmou que ele era um avatar. Depende do que você considera um avatar. Se avatar para você é isso, então eu sou um avatar. Se é outra coisa, então eu não sou. Mas o que importa nisso é que se ele conseguiu chegar onde ele chegou, isso é possível para qualquer outra pessoa, talvez não no tempo que ele conseguiu, né? Mas que é possível. Mais uma carta. Vemos em toda a história da humanidade apenas um Cristo, um Buda, um Krishna, um Sri Aurobindo e uma mãe. Houve alguma violação dessa regra? Como não foi feito, não pode ser feito. Quer dizer, ninguém pode chegar onde Sri Aurobindo e a mãe chegaram. Ninguém pode chegar onde Cristo ou Krishna chegou. E aqui, só um parênteses, né? Cristo, em algum momento, ele fala: vocês vão fazer coisas como eu fiz e coisas muito maiores que eu fiz. Não nessas palavras, mas a ideia é essa. O próprio Cristo fala para os discípulos: as pessoas vão fazer coisas muito mais grandiosas ou maiores daquelas que eu fiz aqui. Então é possível para todo mundo. Então Sri Aurobindo responde: que argumento maravilhoso! Como não foi feito, não pode ser feito. Nesse ritmo, toda a história da Terra deve ter parado muito antes do protoplasma. Quando era uma massa de gases, nenhuma vida havia surgido, portanto, a vida não poderia surgir. Quando apenas a vida estava lá, a mente não havia surgido, então a mente não poderia surgir. Uma vez que a mente existe, mas nada além, como não há supramente manifestada em ninguém, então a supramente não pode surgir nunca. Sob, Subhanallah, sei o que é isso. Glória, glória, glória à razão humana. Felizmente, o divino, ou o espírito cósmico, ou a natureza, ou quem quer que seja que esteja aí, se importa a mínima, em português seria dar a mínima, né, para a razão humana. Ele ou ela faz o que tem que fazer, podendo ou não ser feito. E aí derruba todo o argumento, né? Realmente, na evolução da Terra, segundo a ciência enxerga hoje, né? Explosão de gases, não sei o que, vira matéria, não tinha vida, tinha só matéria. Como é que a vida surgiu onde não tinha vida? Depois, como a mente surgiu onde não tinha mente? Agora, como a supramente vai surgir onde não tem supramente? Quer dizer, a evolução não terminou ainda, não temos nenhum motivo, aliás, tem motivo contra, para imaginar que a evolução parou aqui, não vai avançar mais. Só que a evolução ela se processa por milhões de anos, né? Não é por meses. Então, derruba o argumento da pessoa. Se só teve um Sri Aurobindo na história do mundo, na verdade, só vai ter um Sri Aurobindo na história da existência, mas onde ele chegou, o que ele alcançou, está aberto para qualquer ser humano alcançar. E é supramente que ele testemunhou, vamos dizer assim, que ele percebeu, que ele vivenciou, é um fato
da evolução. Quando ela vai se estabelecer na humanidade, não é possível dizer, mas que é, sim, inevitável. Próximos passos da evolução. Mais uma pergunta, o discípulo falando. Eu nunca disse que você é apenas uma grande pessoa humana. Deve ser uma conversa por carta que essa mesma pessoa retrucou o que ele falou. Pelo contrário, você não é. E, portanto, ninguém pode ser como você. Quer dizer, aqui dá a ideia de que o discípulo acha que Sri Aurobindo é muito mais que uma pessoa, grande pessoa humana. Não é uma pessoa comum, é um avatar. No entanto, não entendo exatamente o que você quer dizer quando afirma que tudo o que você consegue é possível para a humanidade alcançar e que suas realizações abrem caminho para os outros seguirem. Quer dizer, suas realizações abrindo caminho para os outros seguirem. E aí Sri Aurobindo responde: é singular que você não consiga entender uma coisa tão simples. Eu não tinha em mim nenhum impulso para a espiritualidade. Desenvolvi a espiritualidade. Eu era incapaz de entender metafísica. Desenvolvi-me em um filósofo. Eu não tinha olho para a pintura. Desenvolvi-o pelo yoga. Transformei minha natureza do que era para o que não era ainda, né? Ele não falou ainda. Quer dizer, a biografia, entre aspas, de Sri Aurobindo, né? Parece que na infância ele não tinha nenhum envolvimento com a espiritualidade. O pai dele era ateu, fez questão de proporcionar uma educação na infância, enquanto ainda na Índia, longe de todos os valores espirituais da Índia. O pai dele era ateu e era contra essa essa espiritualidade indiana que, na visão do pai dele, era o que mantinha a Índia como um país de miseráveis. Então, criou os filhos longe de todos o conhecimento espiritual da Índia. E ele foi para a Inglaterra, conheceu a Índia a partir da Inglaterra, mas, como ele diz aqui, não tinha impulso para a espiritualidade. Ele começou a fazer yoga não para uma libertação, para sair entrar no nirvana e deixar o mundo, mas para conseguir força espiritual para a luta da independência da Índia. Então ele diz aqui, não tinha nenhum impulso para a espiritualidade. Não comecei a fazer yoga na busca do divino. Eu queria força espiritual para combater o domínio, para combater ou para buscar a independência da Índia. Desenvolveu a espiritualidade. Era incapaz de entender metafísica. Desenvolveu um filósofo. Não tinha olho para pintura, não conseguia perceber digamos, interpretar ou absorver pintura. Desenvolveu isso pelo yoga. Quer dizer, o yoga transformou a natureza do que ele era para aquilo que ele ainda não era. E, como ele disse na outra carta, ele citou o exemplo dele, mas ele poderia citar outros exemplos de pessoas que conseguiram isso pelo yoga. Eu fiz isso de uma maneira especial, não por milagre. E fiz isso para mostrar o que poderia ser feito e como poderia ser feito. Não o fiz por nenhuma necessidade pessoal ou por um milagre sem nenhum processo. Eu digo que, se não for assim, então meu yoga é inútil e minha vida foi um erro, uma mera aberração absurda da natureza, sem significado ou consequência. Todos vocês parecem achar que, para mim, é um grande elogio dizer que o que eu fiz não tem validade para ninguém, exceto para mim. É a crítica mais prejudicial que poderia ser feita ao meu trabalho. E as pessoas dizendo que Sri Aurobindo nasceu um avatar. Então, para ele, só para ele, foi possível fazer todo esse desenvolvimento, essa mudança, alcançar esses níveis de consciência elevados, esse contato com outros planos, outros seres, com o divino. Isso só aconteceu com ele porque ele nasceu especial. E ele aqui fala que não.
Isso não aconteceu um milagre comigo. Teve todo um processo, todo um trabalho, todo um esforço, nesse sentido de etapas, né? De trabalho mesmo. Isso tem uma publicação que é o Diário, Notes on the Way, Notas sobre o Caminho, onde ele anota, assim, como se fosse um diário das experiências dele, tudo que aconteceu, que ele sentiu, fez. Isso tem no site do Ashra também. Então, não foi um milagre que aconteceu com ele. Não foi uma pessoa que nasceu pronta e acabou. Isso teve um processo, teve etapas, teve um trabalho. Porque se não fosse assim, se ele tivesse nascido pronto, já supramental, isso seria uma aberração da natureza, não serviria nada para ninguém, não teria nenhum significado, não teria nenhuma consequência para o mundo. Alguém que nasceu diferente, alcançou por milagre planos de consciência diferentes, alcançou essa tal supramente, e que isso não vale para mais ninguém. E que essa é a crítica mais prejudicial que poderia ser feita ao trabalho dele. Porque o objetivo é que todos consigam alcançar o que ele alcançou. Claro que não vai ser por um milagre, né? No mundo, cada um segue sua própria linha de destino, que é determinada por sua própria natureza e ações. Cada um tem o seu destino, seu dharma, seu karma. O significado e necessidade daquilo que acontece em uma vida particular não pode ser compreendido, exceto na luz de todo um curso de muitas vidas. Mas isso pode ser visto apenas por aqueles que podem ir além da mente e sentimento ordinários e ver as coisas como um todo. Que mesmo erros, má fortuna, calamidades, são passos na jornada. A alma obtendo experiências conforme passa através e além deles, até que esteja pronta para a transição que irá conduzi-la para além dessas coisas, para uma consciência mais alta e uma vida mais alta. Quer dizer, cada um é cada um tem o seu caminho. A gente às vezes olha para a vida da gente, mas por que que aconteceu isso? Por que que aconteceu aquilo? As calamidades que acontecem parece assim tudo sem sentido quando você vê na perspectiva de apenas uma vida. Aqui é necessário aceitar a questão da reencarnação, porque sem reencarnação fica tudo um absurdo mesmo, muito injusto. Você chega à conclusão que o divino é uma coisa mais injusta do mundo, se você olhar o mundo numa perspectiva de uma única vida de cada pessoa. Isso apenas pode ser percebido na luz do curso de muitas vidas. E mesmo assim, poucas pessoas, só aqueles que conseguem ir além dessa mente e sentimento ordinários e ver isso como um todo, pode ver que até má fortuna, erros, calamidades são os passos no caminho. São experiências que a alma, o psíquico, vai obtendo conforme passa por isso e passa além disso. Até que, em determinado momento, depois de várias experiências, essa alma está pronta para uma transição, para ir além de tudo isso, para ir para uma consciência mais alta e uma vida mais alta. Então, como a gente não tem muito essa visão de várias vidas, né, fica o alerta. Isso só vai poder ser compreendido quando você puder enxergar toda essa sequência de experiências numa perspectiva de muitas vidas. Aí tudo passa a fazer sentido. Essa deve ter sido a experiência dele. Continuando a carta, quando se chega a essa transição, deve-se deixar para trás a antiga mente e sentimentos. Quando se chega a essa transição. Então, olha-se com simpatia para aqueles que ainda estão fixados nos prazeres e tristezas do mundo ordinário.
e, sempre que possível, com auxílio espiritual, mas não mais com apego. Aprende-se que eles estão sendo conduzidos através de todas as suas quedas e crenças para o poder universal que está olhando e suportando sua existência para fazer por eles tudo o que for o melhor. Mas a única coisa que é realmente importante para nós é entrar na luz maior e na união divina somente. Voltar-se para o divino somente. Colocar nossa confiança apenas lá, seja para nós, seja para outros. Quer dizer, só mesmo quando a gente chega nessa transição de aceitar tudo o que acontece na vida como passos no caminho que está nos levando para uma transição, quando se chega a essa transição, a gente pode olhar, então, verdadeiramente para todo mundo com simpatia, aceitar o caminho de todo mundo, mesmo aqueles que estão fixados em prazeres, tristezas e etc. do mundo ordinário, não ter apego a isso, a eles, e, sempre que possível, com algum auxílio espiritual, tentando trazê-los para frente. A gente aprende que todos, em qualquer situação, estão sendo conduzidos, mesmo através de crenças, mesmo através de quedas e crenças falsas ou verdadeiras ou distorcidas, todos estão sendo conduzidos para um poder universal que está olhando e suportando e fazendo o melhor por eles. Para nós, a única coisa importante, voltar-se para o divino somente, colocar nossa confiança apenas lá, seja para nós, seja para os outros. Confiança de que todos estão sendo conduzidos por caminhos tortos, né? Caminhos tortuosos, ou não, para esse divino. Sempre que possível, tentar auxiliá-los espiritualmente. Quando não possível, paciência. Outra carta. Essa carta já é tirada de uma outra sessão onde ele fala um pouco do psíquico, mas ainda é on himself, né? A alma de uma planta ou de um animal não está adormecida. Quer dizer, a alma de uma planta, planta tem alma, animal é mais fácil aceitar, mas planta tem alma? Aqui ele afirma que sim. A alma de uma planta ou de um animal não está adormecida. Apenas seus meios de expressão são menos desenvolvidos que a de um ser humano. Há muito de psíquico na planta, muito de psíquico no animal. A planta tem, em sua forma, apenas os elementos físico e vital evoluídos. A consciência por detrás da forma da planta não tem uma mentalidade desenvolvida ou organizada capaz de expressar a si própria, mas tem uma consciência. As plantas têm uma consciência. Ele afirma aqui. O animal dá um passo além. Tem uma mente vital e algum grau de autoexpressão, mas sua consciência é limitada, sua mentalidade é limitada, suas experiências são limitadas. A essência psíquica também coloca à frente, para representá-la, uma consciência e experiência menos desenvolvida em relação àquela que é possível no homem. Como os humanos, os animais têm uma alma e podem responder muito prontamente ao psíquico no homem. É uma colocação assim muito objetiva para nós que estamos acostumados com Shri Aurobindo, isso não é estranho. Mas quando você fala isso para uma pessoa que não está envolvida com esses textos indianos e particularmente com a visão de Shri Aurobindo, você falar que uma planta tem alma, uma planta tem consciência, a pessoa vai te chamar de louco, no mínimo. Mas é muito natural, né? Se tudo é o divino manifesto, a consciência divina está em tudo.
inclusive na matéria. As plantas, os vegetais, eles têm vida, eles estão um grau acima da matéria bruta, que não tem vida. Então, tem uma consciência, tem um psíquico em desenvolvimento. Arriscaria dizer que tem um ser psíquico assim precário, preliminar, alguma primeira formação. Tem uma consciência. E aí vem a questão, né? A alma reencarna, a planta reencarna, animais reencarnam. Se tem uma alma, também tem reencarnação para animais, não é? A evolução se dá através de encarnações sucessivas, né? Agora, a questão aqui, que é o final, né? O psíquico nos animais podem responder prontamente ao psíquico no homem. E uma dedução disso, o psíquico na planta, possivelmente também pode responder ao psíquico no homem. Tem muitos testemunhos, né, de pessoas que conversam com plantas, mesmo não tendo resposta. Conversar com animais, com cachorro e gato é normal, né? Conversar com planta já não é muito normal, mas se você mentalizar o psíquico na planta, e dizem que com esse fato, as plantas, elas parece que se desenvolvem melhor. É uma questão a ser experimentada, né? A atenção que a gente dá para as plantas pode, atenção, assim, só atenção pura, não o cuidado material. Também, claro, cuidado material, porque são seres vivos, conscientes, com consciência, melhor dizendo, né? Com uma consciência velada, mas são seres vivos com consciência e com um psíquico que ele traz nessa carta. Mais que uma consciência velada, tem um psíquico velado ali também. E que pode, a dedução dessa carta, é que o psíquico da planta pode também responder ao psíquico no homem. No animal, eu acho que é uma experiência comum, principalmente os domésticos, né? O gato, o cachorro, é uma experiência assim bem comum. Esse contato quase que de alma com alma com um cachorro, por exemplo. Outra carta, a alma, o ser psíquico, está em contato direto com a verdade divina, mas está oculto no homem pela mente, pelo ser vital e pela natureza física. Pode-se praticar yoga e alcançar iluminações na mente e na razão. Pode-se conquistar poder e grandes desfrutes em todas as espécies de experiências no vital. Pode-se estabelecer mesmo poderes físicos surpreendentes. Mas, se o verdadeiro poder de alma por detrás não se manifestar, se a natureza psíquica não vier à frente, nada de genuíno foi feito. Neste yoga, o ser psíquico é aquilo que abre o restante da natureza à verdadeira luz supramental e, finalmente, a suprema Ananda. Daí a importância central, como foi falado na semana passada, né, do psíquico, do contato com o psíquico, da manifestação, desenvolvimento desse ser psíquico dentro do yoga integral. Uma coisa assim central no yoga integral. Por quê? Esse ser psíquico, lá dentro, no fundo, está em contato direto com a verdade divina. Só que a gente quase que não percebe, porque a gente vive na mente, no vital, no corpo, e essas influências do psíquico nem sempre conseguem emergir, vamos assim dizer, e suplantar a influência do mental e do vital e do corpo. E mesmo que a pessoa consiga poderes físicos, experiências vitais, uma mente iluminada, se esse psíquico não vier à frente, nada de genuíno foi feito. Porque é o psíquico que abre tudo à verdadeira luz supramental e a suprema Ananda.
E, finalmente, o último slide. As realizações fundamentais desse yoga são: em primeiro lugar, transformação psíquica, de forma que uma completa devoção possa ser o principal motivo do coração e o condutor do pensamento, vida e ação em constante união com a mãe em sua presença. É uma outra questão que ele traz em outros lugares, essa importância de você sentir essa presença, como se você tivesse frente, junto de uma presença divina, da mãe. Então, transformação psíquica, de forma que uma completa devoção possa ser o principal motivo do coração e o condutor do pensamento, vida e ação, mente, vital e físico, em constante união com a mãe em sua presença. Segundo, uma descida da paz, do poder, da luz, etc., da consciência mais alta, através da cabeça e do coração, para dentro de todo o ser, ocupando até mesmo as células do corpo. Quer dizer, essa recepção, essa incorporação, até mesmo nas células do corpo, da paz, paz concreta, do poder, da luz do divino. E, finalmente, percepção do uno e divino infinitamente em tudo, da mãe em tudo, e viver naquela infinita consciência, na consciência da unidade de tudo, que tudo é o divino, tudo é o uno divino, o divino está em tudo, o divino é tudo. E viver nessa consciência, não só pensar isso, não só ter uma ideia mental disso, mas realmente viver nessa consciência. Bom, é o que eu tinha selecionado para hoje. As cartas são assim uma fonte maravilhosa, é uma leitura fácil, como vocês devem ter visto. Não é aquele tom filosófico dos livros de Sri Aurobindo, né? São cartas onde ele conversa como se estivesse aqui numa roda de amigos, conversando, explicando. É claro que está falando de coisas que às vezes a gente não alcança, mas a linguagem ela é muito mais simples, né? E é o Sri Aurobindo amigo, aquele amigo que está muito mais à frente no caminho e que insiste que é possível que a gente siga esse caminho, é possível que a gente alcance isso. Como eu já disse, talvez não na velocidade que ele conseguiu, talvez não na intensidade, na prontidão, mas é um caminho possível e mesmo inevitável. O yoga, como ele diz, é só um acelerar do processo de evolução, nada mais que isso. Que isso alcança a humanidade, mas o yoga simplesmente tem a possibilidade de acelerar esse processo. Então, para finalizar, tem uma música aí de uns 7 minutos para a gente se recolher novamente, deixar essas palavras sedimentarem, né, sentarem na nossa memória, na nossa consciência e fazer o seu trabalho ali como sementes, né, lançadas num solo fértil. Então, 6, 7 minutos.
Bom, os microfones estão abertos. Eu perco acesso aqui ao chat quando eu estou apresentando, tá? Estou vendo agora. Henrique, como nós temos uns minutinhos, você poderia repetir aquela apresentação inicial também, antes de finalizar? Obrigada. Umas pessoas também chegaram depois. सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ नमो भगवते माहेश्वरी स्वाहा। एतत् पाद्यं श्रीमीरायै नमः।
Então é isso. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. E recebi um assim, mesmo quem é pai de pet não deixa de ser pai, não é? Ou pai de plantas também, não é? Tem muita gente que cuida das plantas como se fossem filhos, assim. Ou uma manifestação de gratidão, quando possível, e dependendo do caso de cada um, aos pais que já partiram, né? Aqueles que nos nutriram, nos providenciaram toda a nossa base atual. Gratidão, meu Pai. Bom, então, sábado tem a leitura, né? Continuando, dia 15, né? Tem a programação, eu não estou com a programação aqui fácil, mas é uma semana dedicada a Shri Aurobindo, né? 151 anos do nascimento. Dia 15 é uma terça-feira. Depois, sábado, tem a leitura e domingo tem a comemoração com o Ricardo. Certo? Tchau. Sábado na parte da manhã tem atividades também. Opa. Atividades abertas, Atividades abertas. todas elas. Seria bom republicar isso mais próximo, né? Tchau, gente. Até